e parceiras do agronegócio, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre cadastro de produtos. Onde fica o cadastro de produtos, né? Ele está aqui no nosso menuzinho. Na gestão administrativa, produtos e serviços, tem aqui, ó, produtos. Então vamos lá. Hoje a ideia é que a gente ensine um cadastro de produto de fato, né? Então vou falar sobre esse botãozinho aqui de cadastro. Clicando nele, vamos começar aqui pelo código do produto. O que é esse campo, tá, gente? O código de produto é caso você tenha aí uma codificação interna do produto. Não é o caso aqui, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemplo, tá, gente? Caso vocês não tenham, vocês podem deixar esse campo vazio ou até mesmo fazer conforme os IDs do sistema, né? Que de fato você vá construindo uma codificação para os seus produtos e você organize assim melhor o seu estoque. Subcategoria, né? Já tratamos um vídeo aqui sobre categorização de produtos. Eu simplesmente vou escolher aqui um produto. Vamos ver se eu tenho alguma questão aqui, ó. Inseticida. Então, dentro da categoria de defensivos, eu tenho um inseticida, né? A categoria defensiva, subcategoria inseticida. Nome do produto, descrição curta. Qual que é a ideia aqui? Vai ser teste, nome curto. Vou colocar em maiúsculo, né, que é o padrão do sistema, nome curto, que é a ideia. É quando você vai fazer a pesquisa aqui por nome de produto, tá? Costumem aqui trazer uma descrição mais curta do que, às vezes, um produto com um nome muito extenso. Você use este campo aqui, ó, descrição longa, que seria tipo assim, entre aspas, o nome e sobrenome. Então, eu posso até copiar aqui, ó, teste nome curto com novas características do produto. Quando você quer, por exemplo, diferenciar em algum grau no próprio nome, você tem aqui a descrição longa, tá certo? Aqui eu também tenho como colocar as imagens desse produto, tá? Se eu clico aqui, ele abre e fecha e coloco arquivos até 4 MB aqui da imagem deste produto. Princípio ativo é uma tabela já pré-definida do sistema, né? Que você tem uma série de princípios ativos aqui. Você não tem isso como campo obrigatório, né? Isso vai ser mais comumente usado no caso de defensivos agrícolas, então você pode até, inclusive, colocar mais de um princípio ativo, né, sobre este produto. É muito utilizada essa informação nas questões agronômicas ou também certificação de alguma produção agrícola. Dados gerais, também reparem, não tem o asterisco aqui, são campos que não são obrigatórios. Eu posso colocar aqui código de barras, a marca e até mesmo o NCM, né? A nomenclatura comum do Mercosul, que vai ser basicamente para questões relacionadas à nota fiscal, isso aqui, tá? Por hora, se vocês não têm campos obrigatórios em mãos, você pode continuar livremente o seu cadastro de produto e, em um segundo momento, você entrar aqui, editar e colocar esses campos na mão, tá certo? Vamos lá, vínculo fornecedores, campo importante aqui, que vai fazer com que tenha uma automação lá no nosso processo de compras, em que ao colocar uma nota fiscal no sistema, pegando através do código do fornecedor, a gente já vai popular lá na listinha de compras este produto que já estava previamente cadastrado aqui no sistema. Uma questão importante aqui, gente, que este vínculo de fornecedores, toda vez que você for atualizando as compras, né, executando as compras e linkando lá na telinha de compra qual produto dentro da estrutura dos fornecedores está vinculado à nota, você já vai estar fazendo esse vínculo. Ou seja, essa parte de cadastro, mais do que você no ato do cadastro do produto e vinculando o fornecedor, o código do fornecedor, né, aquele numerinho que aparece na nota, e o nome do produto fornecedor, eu faria o seguinte, eu deixaria por hora em branco e conforme você for executando suas compras, esse campo vai sendo autopopulado, tá? Então, não se preocupe a primeiro momento de ficar cadastrando todos os vínculos com o fornecedor. Vá cadastrando conforme as compras forem aparecendo. É uma dica que eu dou para vocês, tá certo? Medidas em estoque. Vamos lá, para tudo agora, que isso para mim eu acho que é a parte mais importante desse cadastro de produto, onde aqui a gente vai fazer a mensuração dele em unidade de medida. Como eu vou controlar esse produto, né? Se eu vou controlar em quilo, litro
tonelada, grama, dose, enfim. Aqui a gente vai falar sobre medidas e estoque. E vamos lá, começando pela unidade principal de uso. Uso. Como eu uso esse produto? Significa o quê? No apontamento agrícola, lá no campo, quando eu coloco esse produto lá na lavoura, em qual unidade de medida eu estou fazendo esse apontamento? Ah, eu coloco ele em tonelada, eu coloco ele em quilo, eu coloco ele em litro, enfim, eu posso ter uma série de unidades de medida aqui, produto a produto, até mesmo unidade, né? Por exemplo, um parafuso. Eu usei um parafuso na manutenção. Então, aqui dentro do sistema, vocês vão perceber que a maneira de eu utilizar esse produto pode ser via apontamento agrícola, pode ser via manutenção ou simplesmente uma saída de estoque. Mas ainda assim eu tenho que falar em qual unidade de medida eu estou utilizando, certo? Vou dar aqui, no caso nosso aqui a gente está falando de um defensivo, né? Vou falar que a gente está falando em litros aqui, tá certo? Em litros. Tipo do produto, aqui se eu falo se é uma matéria-prima, um produto acabado ou em ambos. Detalhe sobre esse campo, tá, gente? Essa questão aqui de matéria-prima, produto acabado ou ambos vai ter impacto lá no módulo de produção, tá? Em produção, eu seleciono, por exemplo, 1, 2, 3 produtos, às vezes, que quero transformar em um produto só. Por exemplo, um composto orgânico. Eu tenho aqui o esterco do gado, uma questão de um produto tipo um fosfato, alguma coisa assim, que eu vou adicionar esse esterco e mais algum outro inoculante, alguma coisa assim. Então, o que eu faço? Eu junto esses 3 produtos para transformar em um só, que vai ser o composto. No caso, o composto é um produto acabado e os produtos matéria-prima são esses que eu mencionei. No caso, o próprio esterco de gado seria um produto matéria-prima. Para este caso aqui, caso você não queira errar, tá? Você queira usar o sistema sem pensar nessa questão de matéria-prima, produto acabado, não tem isso um grande impacto para você. Você pode colocar aqui ambos, que você nunca vai errar, tá? Você vai conseguir usar ele em qualquer tela, seja de matéria-prima ou de produção, caso necessário. Tá certo? Custo unitário, unidade de uso. Aconselho aqui usar o custo. Se você está fazendo esse cadastro nesse momento, olhar quanto que foi a última compra e colocar o seu devido custo unitário. Por exemplo, aqui a gente tem que olhar que é o custo por litro. Por litro. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse campo aqui que é custo da compra, onde você, por exemplo, pode comprar um balde de 20 litros. Então aqui eu estou falando o custo da unidade de uso. O litro custa R$ 150. E, obviamente, o custo médio aqui eu vou trazer no mesmo valor, tá? R$ 150, tá certo? Estoque mínimo. Qual que é o conceito do estoque mínimo? A partir de que nível do meu estoque eu vou necessitar fazer uma nova compra desse produto? Se eu uso aquilo com bastante recorrência, chegou ali, por exemplo, comprei 20 litros e chegou no nível de 6 litros, eu preciso comprar esse produto. Eu tenho como emitir um alerta aqui no sistema para vocês, em que bateu um estoque mínimo de 6, eu gero um aviso para você, né? Então, caso eu queira controlar o estoque mínimo de um produto, até depois para vocês fazerem filtros, né? Comparar qual que é a estrutura de estoque mínimo de todos os produtos da fazenda, né? O que já rompeu o estoque mínimo e organizar uma lista de compras. Controle estoque. Tudo que eu vou fazer aqui dentro do sistema é basicamente um monte de movimentação de estoque, né? Eu vou ter entradas, eu vou ter saídas de determinado produto. Então, é muito importante que, caso você esteja controlando de fato esse produto no sistema, sempre lembre de deixar controle estoque. Sim, tá? O controle estoque não, eu deixo tipo assim, como se fosse um produto, entre aspas, café com leite, em que eu não vou querer olhar o saldo dele, eu somente vou fazer algumas transações aqui no sistema de entradas e saídas, mas eu tô nem aí para o estoque desse produto, eu não vou controlar o estoque dele. Então, a maioria dos casos, gente, 99% aqui, até mais eu diria, coloque como controle de estoque, sim. Caso você queira simplesmente não olhar para relatórios de estoque atual de produtos, daí sim faria sentido você colocar ou não. Óbvio que, ao partir do momento que eu coloco controle estoque igual assim, significa o quê? Que, por exemplo, eu estou com um produto em que eu tenho, por exemplo, uma quantidade de 2 litros desse defensivo no sistema e em um determinado momento eu vou dar uma saída desse produto maior do que 2, ou seja, eu tenho 2 litros em meu estoque, eu vou dar uma saída de 5, opa, o sistema vai barrar, não vai deixar você fazer esse movimento de estoque. Por quê? Obviamente,
Ou eu errei a quantidade de saída de produto, ela não é 5, ou então eu esqueci de dar uma entrada nova dele, né? Eu fiz uma compra, esqueci de dar o recebimento dessa compra, por exemplo. Então, para dar uma saída de 5, eu tenho que ter pelo menos 5 litros em estoque, certo? Certo? Beleza. Próximo ponto, unidade de compra. Unidade de compra, gente. Agora sim, uma questão importante e fazer um contraponto aqui com a nossa unidade principal de uso. A unidade de compra, de fato, é como vem embalado esse produto, né? Como que está lá no meu pedido do fornecedor, como que eu faço a compra dele. Eu uso em litros, mas eu posso comprar, por exemplo, em balde. Então, aqui, se eu estou usando em litro e estou comprando em balde, um balde equivale a quantas unidades de uso, né? Que a unidade de uso aqui é litro. Um balde equivale, por exemplo, a 20 litros. Opa, mas o fornecedor também tem um outro jeito de eu comprar esse produto, né? Eu posso comprar aqui em uma outra unidade de medida, né? Eu posso usar um galão, por exemplo, de 10 litros, alguma coisa nesse sentido. Não necessariamente as embalagens são padronizadas, tá, gente? Então, eu posso ter mais de uma unidade de compra que equivale a X unidades de uso. No meu exemplo aqui, eu posso ter baldes de 20 litros, galões de 10 litros ou baldes de 50 litros, enfim, tá? Eu posso ter uma grande abertura aí, dependendo do produto, um grande leque de como eu posso comprar ele. Mas sempre eu vou usar numa única unidade de medida. E isso é extremamente importante e passível de erro. Pensem que, na hora de você fazer os apontamentos agrícolas, se não tiver em litro, né, você simplesmente ignora esse fato e começa a utilizar em balde. Imagine a confusão que isso vai dar lá na fazenda, entendeu? Então, coloque sempre como uso a unidade que você vai controlar lá no campo. Um exemplo muito comum e passível de erro, tá, gente? Aqui na unidade de medida eu posso ter também, por exemplo, quilos e aqui embaixo comprei em toneladas, tá? Aqui, a partir do momento que eu for fazer os apontamentos de saída de estoque, lembrar que eu estou usando base quilo. Se eu começo a usar tonelada, eu vou ter uma diferença de milha, né? Um milhar, né? 3 zeros de diferenças. Então, acaba bagunçando totalmente o estoque. Se, por exemplo, eu dei entrada aqui, por exemplo, em 1.000 quilos, né? Em 1.000 quilos, e eu dou depois uma saída como se fosse de 1 tonelada. Não, eu não vou dar essa saída de 1 tonelada, eu vou dar a saída de 1.000 quilos. Por quê? Se eu lá no movimento de estoque esqueci, ignorei totalmente a unidade de medida, vou dar uma saída de 1, achando que é tonelada, mas no sistema está interpretado como quilo, eu vou dar uma saída de 1, eu vou ficar com um estoque de 999 quilos, ou seja, não estou zerando o meu estoque, eu só estou tirando uma unidade de 1 quilo. Ou seja, imagine o transtorno que você vai ter aí na hora de controlar o seu estoque, tá? Vou voltar aqui para o exemplinho aqui que a gente tinha litros, tá? Mas aqui a gente pode fazer uma série de analogias fazendo esse cruzamento de unidade de compra para unidade de uso. Unidade de venda, o que temos aqui dentro de unidade de venda, caso eu venha vender esse produto, como que eu embalaria ele, né? Aqui, a maioria dos produtos vocês não vão vender, né? Vocês vão usar de fato na lavoura. Caso vocês venham a vender, eu tenho a mesma ideia aqui da unidade de compra, só que o inverso, né? Eu tenho aqui para venda, como que eu faço a equivalência dessa unidade de uso. No caso, litros 1 para 1. É um caso muito plausível de acontecer. Inclusive aqui na unidade de compra, eu uso em litros e compro em litros, né? Por exemplo, comprar granel, alguma coisa, 1 para 1. Lembrar desse esqueminha aqui. Litros equivale a uma unidade de uso. Certo? Certo? Certo! Bora lá. Próximo passo aqui, detalhes, lote, venda. Aqui, importantíssimo, até anota aí. Vocês só vão utilizar esse campo em caso de produção agrícola. De novo, vocês só vão usar esse campo em caso de produção agrícola. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar que você compra defensivo, você compra adubos e fertilizantes, você compra peças para maquinários, enfim, você compra diversos outros produtos para a fazenda. Se você não está produzindo aquilo, se você não está produzindo café, se você não está produzindo soja, se você não está produzindo qualquer commodity que seja, você não vai utilizar esse campo. Esse campo você somente vai utilizar em casos de produção agrícola e se você loteia essas produções agrícolas. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar o exemplo do café. Eu tenho a colheita do meu café em que eu produzo o café lavoura.
que é um produto. Em um segundo momento, eu tenho o café beneficiado. Eu executo uma produção sobre ele, ou seja, eu transformo o café lavoura em café beneficiado. E desse café beneficiado, meu estoque tem valores diferentes. Eu tenho lotes diferentes, variedades diferentes, características diferentes, inclusive valores diferentes. Eu tenho cafés que vão ter uma precificação mais alta do que outros. Então, esse caso é somente para a produção agrícola. No meu exemplo aqui, eu estou fazendo de um defensivo, eu não vou utilizar este campo. Tá certo? Eu vou deixar isso até para uma tratativa depois, para um segundo vídeo, no caso de produção agrícola. Análise toxicológica. Beleza, aqui eu vou ter a carência em dias e a reentrada. Informações importantíssimas aqui em caso de certificações, né? Quando você tem a estrutura de quantos dias você pode fazer a próxima pulverização ou até mesmo dali quanto tempo eu posso fazer a colheita desse produto em caso de eu ter passado um produto aqui na lavoura através de uma pulverização. Então eu tenho a carência e a reentrada. Utilizem esses campos aqui em casos de certificação, tá? Inclusive aqui você tem o número de registro do mapa, a classe toxicológica, se é um uso proibido, sim ou não. Tá certo? Inclusive, né, gente? Daí a gente tem toda uma tratativa aqui, análise toxicológica, só preencha isso aqui, em caso de você utilizar esse relatório para certificação. Inclusive, se vocês quiserem fazer a utilização desse relatório para certificação, eu aconselho ter um acompanhamento de um suporte ou de um consultor para explicar o grande objetivo, as finalidades desses campos, tá certo? Fórmula produção, o que eu estou falando aqui? Basicamente, é em casos de eu utilizar aquela questão que eu estava falando, transformar um produto matéria-prima em um produto acabado. Se eu estou fazendo aqui a tratativa toda de cadastro em cima de um produto acabado, eu faço aqui o vínculo de quais são os produtos matérias-primas. Pensando lá no composto, um produto que eu coloquei aqui é o esterco e, a partir disso, qual é a quantidade de esterco que eu vou utilizar na minha produção. Certo? O último passo aqui é as integrações, né? Se eu vou ter uma integração com contas a receber, não é o caso aqui, mas sim com contas a pagar, eu posso aqui falar que é um defensivo agrícola, certo? E a partir disso, quando eu gerar uma compra, ele já vai entender que a esse produto, né, na hora de eu cadastrar o contas a pagar, ele já vai fazer uma automação dizendo que é um defensivo agrícola e módulo de combustível, sim ou não. Basicamente, você só vai fazer essa estrutura de sim ou não para o módulo de combustível aqui, esse campo, se for, por exemplo, um óleo diesel ou gasolina, que você vai usar lá na estrutura do nosso módulo de gestão de frota, em que você controla combustível. Bastante coisa, hein? Falamos de bastante coisa aqui. Cadastro de produto é um cadastro extenso, mas reparem que a grande maioria dos campos não são campos obrigatórios. A ideia aqui é que a gente faça uma passe por todos os campos de forma um pouco mais apressada, mas em segundo momento a gente vá detalhando em exemplos práticos quais as necessidades desses campos. Tá certo, gente? Agradeço a atenção de vocês. Conag, sempre em frente.